Se eu roubo dos ricos e dou aos pobres, isso é bom ou ruim? Se eu dirijo acima do limite de velocidade para levar meu filho doente ao hospital, isso é bom ou ruim? O que é bom e o que é ruim? Moralidade é o que a sociedade trata como correto e aceitável. São os padrões de pensamentos, comportamentos e ações que todos em um grupo concordam em seguir para que possam viver em paz. Quando definimos assim, a moralidade parece uma lei. No entanto, embora a lei seja influenciada pela moralidade, elas não são a mesma coisa. Roubar é contra a lei, seja roubando dos ricos ou dos pobres. No entanto, muitas pessoas considerariam roubar um pedaço de pão para salvar um sem-teto da fome uma ação moral. Dirigir acima do limite de velocidade é um crime, mas quando pode ajudar a salvar a vida de uma criança no banco de trás do carro, torna-se a ação mais nobre. Por outro lado, há também algumas coisas que são consideradas imorais, mas não são criminais. Trapacear em um teste é um crime, mas trair um parceiro não é. No entanto, ambos provavelmente seriam considerados imorais. Quebrar uma promessa é uma das coisas mais imorais que você pode fazer. Mas a menos que tenha sido um acordo por escrito sobre um contrato comercial, você normalmente não terá problemas com a lei por isso. Embora a lei e moralidade sejam diferentes, elas são bastante semelhantes de muitas maneiras. Na verdade, tanto a moralidade quanto a lei são construídas sobre a base do respeito por todos os seres humanos, assim como a autonomia da vida, propriedade e crenças. Ambas também estão lá para orientar os comportamentos das pessoas que vivem em uma comunidade, para que todos possam viver juntos da maneira mais pacífica possível. A diferença é que uma é escrita e a outra geralmente não é dita. No entanto, à medida que a moralidade mudou em direção à tolerância para que as pessoas possam desfrutar, a lei também mudou. Aprendemos a ser tolerantes com as pessoas, independentemente de suas crenças ou preferências pessoais. E embora nem todos concordem com todas essas coisas ou as pratiquem, parece que as coisas mudaram e agora é considerado imoral criticar as pessoas que escolhem viver esses estilos de vida. No entanto, há um argumento contra esse tipo de moralidade, e a ideia de moralidade subjetiva. Sempre houve debate sobre se a moralidade é subjetiva ou objetiva, geralmente em esferas religiosas ou filosóficas. Pessoas que acreditam que a moralidade é objetiva geralmente dizem que, se a moralidade se tornar subjetiva, todos podem simplesmente criar sua própria moralidade e nunca poderemos dizer que eles estão errados sobre qualquer coisa, porque quem somos nós para dizer que sua própria definição de moralidade não é a correta? Embora haja alguma verdade nisso, ainda há muitas falhas nesse argumento. Se a moralidade for objetiva, precisa haver semelhanças substanciais no que cada cultura considera correto e aceitável. Mas é quase impossível encontrar uma questão moral em que todas as culturas do mundo concordem. Até mesmo o assassinato. Pense na Alemanha nazista e como era considerado moral matar naquela cultura. Pense em culturas que praticam o canibalismo ou ainda fazem sacrifícios humanos para sua divindade até hoje. Se mesmo as ações mais bárbaras não são consideradas bárbaras em todas as culturas, como podemos dizer que a moralidade é objetiva? Outro problema com o argumento da moralidade objetiva é que, para a moralidade ser objetiva, ela tem que ser definida por uma entidade externa. Em outras palavras, um Deus ou pelo menos algo que está codificado em todos nós como seres humanos, mas nesse caso a maioria das religiões não concorda com as regras que foram dadas pelo seu Deus. Na verdade, mesmo dentro das religiões nem todo mundo concorda ou segue o mesmo conjunto de regras. Então como determinamos qual grupo de pessoas está correto? Tire as emoções e tudo o que resta é a análise crítica e a tomada de decisão baseada em custo e recompensa. E isso simplesmente não é moralidade. Mas é apenas quando olhamos para isso através de uma lente de emoções e raciocínio lógico que percebemos que a vida humana é muito maior do que qualquer benefício, especialmente quando há outras opções exploráveis. Biologicamente, o que nos distingue dos outros animais é a nossa capacidade de fazer julgamentos morais e essa habilidade é baseada em 3 coisas. Podemos antecipar as consequências de nossas ações.
Podemos fazer julgamentos de valor e podemos escolher entre cursos alternativos de ação. Essas três coisas trabalham juntas para nos dar a capacidade de tomar decisões morais. No entanto, enquanto a capacidade de tomar decisões morais é biológica, os códigos morais de conduta são estritamente culturais. Cultura construída a partir da necessidade de coabitar com sucesso. Por isso cada cultura tem sua própria moralidade. É algo complexo, assim como cada ser humano está em uma jornada diferente na vida e todos nós somos guiados nessa jornada por diferentes bússolas morais. É por isso que a moralidade é um assunto difícil de se falar. Pois não importa o que você diga, sempre haverá pessoas que discordam de você. O que algumas pessoas consideram moral, outras consideram imoral. O que algumas pessoas consideram justiça, outras pensam em vingança. No entanto, fazer com que todos concordem com um conjunto de diretrizes a seguir não deve ser o único objetivo final de se falar sobre moralidade. Porque mesmo que não obtenhamos todas as respostas que queremos ou um caminho claro a seguir, as discussões sobre moralidade, como ela é formada e como nos afeta, podem nos dar uma visão sobre as vidas dos outros e nos dar uma compreensão sobre como devemos viver a nossa própria vida. Isso nos ajuda a aprender como os outros pensam, por que agem da maneira que agem e por que algumas pessoas lutam com força contra certas ideias e crenças e defendem outras com tanto vigor. Falar sobre moralidade, de certa forma, nos torna mais morais, porque nos ensina por que somos como somos e como podemos melhorar essa moralidade. A moralidade não é medida em absolutos, mas em frações de diferentes peças de diferentes lugares que compõem o todo que conhecemos como humanidade.